Amém. Que Deus nos abençoe neste instante, que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo possa penetrar na nossa alma, no nosso coração e nosso espírito. Pai querido, que estás no céu, nós estamos vivendo na última hora, Jesus, que Satanás quer, porque quer tirar nossa vida, nossa paz. Se não é de uma maneira, é da outra. Mas o Senhor Jesus Cristo se manifestou, trazendo a vitória para aqueles que creem e aceitam a tua palavra. Pai Celestial, nós temos que vigiar o que falamos, Senhor. Oh Deus, que hora nós estamos vivendo. Jesus, oh Senhor, nós não queremos política diante do povo de Deus, dentro da palavra dos que creem na palavra. Nós não queremos política. A política, ela pertence ao lado de lá, o mundo. Pai, mas Deus, por intermédio da Bíblia, seus apóstolos, manda orar pelas autoridades, por todos, porque estamos vivendo nesse tempo, Senhor. Pai que está no céu, temos promessa, Jesus, de uma limpeza. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo ganhou para nós este direito, este benefício, esse benefício eterno, para trazer para nós a vida, a libertação da angústia, do pecado. Sofremos consequência, muitas vezes por provas. Pai que está no céu, muitas vezes temos que pagar o preço por aquilo que talvez estamos fora da palavra. Porque, Senhor, oh, que responsabilidade! A nossa alma, nosso coração, nossa vida sente diante do Senhor Jesus Cristo nesta hora. Pai, ó Deus, aleluia, tuas promessas são fiéis, tuas promessas são verdadeiras, de saúde de espírito para mim, para meu povo, para nós, nossa casa. Saúde, fé nesta palavra. Tudo que fizermos, o que vamos fazer, seja feito conforme a tua palavra, Senhor. A tua palavra. Porque nossos trabalhos, o trabalho verdadeiro do Senhor, tem que ser levado
tem que ser recebido por Deus, Senhor. Oh, glória a Deus! Quando nós recebermos esta paz, este amor um ao outro, Senhor, daremos valor ao Calvário que Jesus passou naquela dura cruz para nos dar a paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou, vos deixo e vos dou, não dou como o mundo dá. Porque a paz deste mundo passa. O mundo passa com suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aleluia. Então, meu Deus, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de uma confissão verdadeira, de um coração correto. Davi exclamou isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51. Ali ele estava numa aflição tremenda. Oh, meus irmãos, Davi conheceu pelos seus problemas da vida quem era Deus e os demais homens de Deus também. Mas Davi, no Salmo número 6, ele clama a Deus e diz: quem conhece o poder da tua ira. Não se ire, Senhor, comigo. Não se ire comigo, Senhor. O salmista disse isto no Salmo número 6. Ele conta a história do seu coração, da sua alma, por Deus, por misericórdia, e clama e diz: Deus, eu te conheço. Deus, eu sei quem és tu. Senhor, não me repreenda na tua ira. Salmo 6, verso 1. Não me repreenda na tua ira, Senhor. Aleluia. Não me repreenda na tua ira, Senhor. E nem me castigue no teu furor. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. Aleluia. O salmista está dizendo: não se ire, Senhor. Não me castigues, Senhor, na tua ira. E nem não me repreenda, Senhor, na tua ira. E nem me castigues no teu furor. Deus castiga quem Ele ama. A Bíblia diz que Deus, Ele trata conosco
da maneira como o filho, o pai verdadeiro, a mãe, trata com seus filhos. Quem é o pai que vê o seu filho perdido, ou se alongando, ou indo com drogas, bebedeiras, nas coisas do mundo, e ele, o pai servindo a Deus, e ele não fala nada com Deus, não castiga, às vezes, o seu filho, não traz a vara para seus filhos ser corrigido, ele luta por seu filho, porque é pai. E nós temos um pai, espiritualmente falando. E esse Jesus Cristo que nos trouxe essa vitória, sem mérito algum, no Calvário, ele mostrou o seu amor para conosco. Amém. São João, 1 São João capítulo 3, diz o seguinte, no versículo, quero ler o versículo 8. Quem pratica o pecado é duro? Eu vou falar o que está escrito. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, olha aqui, ó, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são conhecidos, nisto são manifestos os filhos de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Versículo 10. Se você não pratica a justiça e não ama teu irmão, a Bíblia está dizendo que não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que permanecemos. Nós sabemos que passaremos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida
tem parte, o permanente, é permanente, tem permanente nele a vida eterna. Aleluia. Conhecendo o amor, nós lemos até o versículo 14. Então aqui está falando a palavra de Deus. O versículo que eu li primeiro. Quem pratica o pecado, o que é pecado? Nós sabemos que pecado, qualquer coisa que não é do Espírito Santo, carnalidade, porque nós somos carne humana, enquanto nós não for transformado para a vida, para ir com Deus, este corpo é carne. Este corpo, ele tem parte da natureza carnal. Mas Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, ele nos resgatou. Resgatou. E aqui diz o versículo 8. Vou recapitular. Quem pratica o pecado, aqui diz, versículo 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus é manifestado, ou se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se nós dermos lugar para Deus, Ele vai nos limpar de toda a obra do diabo. Se nós não amarmos o nosso irmão, está escrito aqui, eu li, não somos de Deus. Este é o mandamento da hora. Qualquer que aborrece o seu irmão, versículo 15, é homicida. Já pensou isso aí? Aborrecer um ao outro. Aborrecer por qualquer coisa, aborrece o irmão, é homicida. Viu? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida é permanente nele a vida eterna. Não tem vida eterna. Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este é o assunto chave do cristão, do que crê na palavra. É amar a seu irmão. Não podemos odiar porque o irmão não está comigo, não concorda comigo, não está comigo na minha igreja, não quer vir aqui, não quer assistir os meus cultos. Ainda que eu esteja com toda essa palavra esteja certo, mas Jesus disse, amai-vos uns aos outros até os vossos inimigos. Então o centro da mensagem da cruz, o centro de toda a palavra para o cristianismo e a nossa vida com o Senhor é amando uns aos outros. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Agora, enquanto estamos aqui, temos luta, temos enfermidade,
temos problemas. Agora mesmo vi o irmão pedir oração, uma irmã pedir oração, uma mulher pedir oração pela uma irmã, uma filha, aliás, por uma filha dela lá em Goiânia, que é doente e é desprezada pelas pessoas. As pessoas desprezam, não podemos falar isso. Muitas vezes desprezamos. A pessoa fica desprezada porque a pessoa é doente, é problemático. A pessoa tem uma aflição, uma dor. A pessoa está sendo tentada. A pessoa tem esse tipo de problema na mente. Ela não conversa que nem os outros, não é igual aos outros, ela fica desprezado. Isto é uma luta, sim, para um pai, uma família que tem uma pessoa doente assim. Só aquele pai ou aquela mãe, aquela casa que tem uma pessoa assim que pode dizer o que acontece. Só Deus sabe, nós sabemos e todos que têm pessoas assim conhecem. Então por isso ela mandou uma carta pedindo um pedido lá em Goiânia para que orasse pela filha dela que estava desta maneira. Então eu peço também a todo o povo de Deus, os irmãos que me ouvem, oração por mim, oração pela minha esposa Maeva, pelas lutas e também pelo filho que tem esse problema. Como é difícil, uma depressão terrível. Como é difícil, a pessoa quer ser liberto, quer cear, quer lutar, e aquele espírito trabalha e vem trabalhando. Não pode ouvir uma outra voz, não pode ouvir um carro passar, não pode ouvir ninguém falar perto. Quando está falando tem que dar atenção porque estoura, é uma depressão. Deus, diante desta palavra, no Calvário Jesus veio e derrotou o inimigo. Chegará a nossa hora. Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Este foi a maneira, o caminho, o plano do Cordeiro de Deus. Este foi o plano do Pai, enviando seu Filho amado para nos dar alegria, libertação total. Meus irmãos, que hora nós estamos vivendo? Não é hora de murmurar, não é hora de estar olhando muito pelos outros, mas orar pelos outros apenas. E o caminho de Cristo é estreito, é apertado. Nem sempre as pessoas dão valor, nem sempre as pessoas olham, mesmo parentes não olham muito o que significa isto. Uma depressão em uma pessoa de casa. Mas a Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. É hora de confiar, porque se nós não somos também provados, nós não estamos ainda no paraíso. Nós estamos num Éden satânico, cheio de guerras e enfermidade, de gente com apostasia, com falsos mestres, falsas doutrinas. A Bíblia é cheia de força para nós se livrar dos falsos pregadores. A Bíblia Sagrada
Jesus Cristo não quer que nós ouça certo tipo de coisa. Aleluia! São Pedro diz no seu capítulo 2, 2 Pedro 2, ele diz isto aqui, ó. Vamos ler um pouquinho. Está escrito aqui assim. São Pedro, o apóstolo São Pedro, ele disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Viu? De perdição, heresias de perdição. Viu? Está escrito aqui? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Houve lá e aqui também tem. Se você não pode ouvir a palavra, a pureza da palavra, o amor da palavra, não precisa blasfemar de ninguém, não precisa se irar com ninguém. Aqui está o teste da coisa. O teste é a Bíblia, é a palavra. Satanás foi vencido pela palavra. Tentou Jesus. Está escrito, mas está escrito. Ele dizia, está escrito, mas está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. E nós não podemos fazer, às vezes, um dia de jejum. Nossa carne. Mas Jesus jejuou. Foi levado por Satanás para ser tentado ali. Mas ele, Satanás, não teve o poder de vencê-lo, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores será. Ali ele era, foi e é hoje nosso advogado, morrendo por nós e trazendo a vitória. Então, dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus, irmã, pelo teu pai que Jesus levou. Dê graças a Deus, irmão Luiz Leal, pelos meus 5 irmãos que Jesus já levou. Dê graças a Deus, você que está vivo, ainda tem oportunidade de ler a Bíblia, de ler a palavra e ter responsabilidade com as coisas. Porque o reino do céu está dentro dos nossos corações. Pai Celestial, que estas palavras estejam em nossa alma. Não se ire com nós, Senhor, disse o salmista. Não se ire com o teu povo, Senhor. Esta nova aliança, escrito nesta Bíblia. O Senhor é misericordioso demais para aqueles que esperam em Deus. Se você não conhece esta causa, não pode ler esta Bíblia e vai na conversa de outras pessoas que não é a Bíblia, fique sabendo,
o tiro sairá fora. Porque a nossa mira é a eternidade. Aleluia. E uma hora dessa cairá fogo do céu e limpará a sujeira que está começando a limpar. Sujeira espiritual. Doutrina misturada com doutrina de homem, Deus limpará. E vamos ficar apenas com a palavra. Não importa as perseguições. E antes de tudo, tem que aparecer o homem do pecado. Tem que aparecer o filho da perdição. Tem que aparecer esta classe, este homem do pecado escrito em Tessalonicenses 2. Para aí acontecer. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes. Pedir misericórdia, pedir alegria, pedir força, porque Jesus disse que temos que falar, testemunhar para reis, governadores, temos que ser entregue para falar o nome de Jesus, e por este nome nós vamos ser entregue. Se alguém será entregue, Jesus disse, não se preocupe com o que vai falar aquela hora, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Isto está na palavra de Deus. Não que alguém mereça, é aquilo que Deus predestinou. É aquilo que Deus falou. E ele me disse isto aí em 63. Nunca posso negar isto. Vós sereis minhas testemunhas. Porque esta palavra tem que ser pregada, tem que se falar deste evangelho de Jesus Cristo. Arrependam-te, vamos se arrepender junto, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus no Calvário trouxe esta vitória para todos os que crêem. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. A história da cruz, como diz o hino 350 da harpa cristã, tens tu lido a história da cruz, na qual Jesus morreu. Aleluia! Desfazendo as trevas e raiou a luz, manando sangue seu. Aleluia! Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Aleluia! Jesus padeceu na cruz. Que grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue teu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ele suplicou para o povo pecador. Tens tu lido que Cristo ficou na cruz um malfeitor,
que sofrendo na cruz le rogou, de mim lembra-te, Senhor. Tens tu lido que Cristo clamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que Jesus morreu, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador morrendo na cruz por ti. Senhor, recebe no céu estas palavras, para que o meu filho tenha saúde. Essa aflição, este mal que ataca, tira a nossa paz. Satanás, tire tuas mãos sujas daqui, da mão, aliás, tua mão suja do corpo desta vida, destas pessoas que pediram oração lá em Goiânia essa noite, por esses espíritos depressivos, maldosos, Pai, e muito mais do que isso, porque essas pessoas são doentes, e muito mais do que isso, Senhor. Tira os espíritos religiosos de falsidade, que o povo creia na Bíblia, Senhor, na palavra, e ame o seu irmão, porque aquele que ama, Deus abençoa. Permaneça nisto, a fé, a esperança e o amor. O maior desses três é o amor. Coríntios 13, verso 13. Permaneça nisto, a fé, a esperança e o amor. Não amor de língua só, mas aquele amor quando você vê um necessitado, quando vê um irmão caído, uma pessoa que você pode dar uma mãozinha, ajude. Este é o que a Bíblia manda fazer. Amor, ó Deus, faz isto conosco, porque tantos anos que eu espero em Ti, Senhor, que me fez promessa, mas o Senhor disse, o dia que você não espere, ou o dia que você buscar de todo o coração, eu virei e mandarei o meu poder, e este poder, este amor de poder virá sobre todo aquele que crê, aquele que ama a palavra e ama os seus irmãos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço estas bênçãos. Com esta palavra, Senhor, está escrito ali, naquele versículo, Jesus Cristo, ele veio para desfazer, se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, minha saudação a todos que me ouvem e fiquem com Deus. Se Deus nos permitir, teremos nosso culto sexta-feira, às 19 horas, ali em Cascavel, com a presença do pastor, o nosso pastor de Curitiba. Que Deus nos dê a vitória e possamos se reunir ali pela fé, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.